Bem, neste nosso curso de Introdução à Informática, vamos estudar hoje o que vem a ser a álgebra de Boole. Como todos sabem, o computador é realizado através de circuitos ditos lógicos, implementados por tecnologia eletrônica. E a álgebra de Boole é, de certa forma, o meio matemático que entendemos os circuitos no computador. Na verdade, a álgebra de Boole é a veiculação da lógica para entendimento do que vem a ser não apenas de projetar circuitos de computador, como também presente muito na utilização, na desenvolvimento de aplicativos, na geração de código computacional. O ato de programar, se a gente se dissocia um pouco do que vem a ser circuitos de implementação de computador, o ato de programar é mais ou menos similar, o ato de programar, ao ato de projetar circuitos lógicos. Então, o objetivo desta aula é estudar os conceitos e regras que regem o projeto e funcionamento dos circuitos lógicos dos computadores digitais. O entendimento da álgebra de Boole está muito mais voltado para realmente o desenvolvimento e projeto de circuitos digitais. Tá? E quem que veio a ser a álgebra de Boole? Ela foi criada, na verdade, em 1854 por um matemático chamado George Boole. E ele teve esse intuito de formalizar matematicamente o pensamento lógico. Então, de certa forma, é a álgebra dos sistemas binários digitais. Tá? E nós vamos ver que tem uma série de diferenças, na verdade, que simplificam vários procedimentos em relação à álgebra convencional. Vamos começar, então, por o que vem a ser uma variável lógica booleana. Né? Uma variável lógica só pode assumir dois valores. Eu botei entre parênteses estados, porque estados é uma espécie de um conceito que tem que se entender posteriormente. E esses estados ou valores têm sempre um contraste de ocorrência. Ou é verdadeiro ou falso, ou é ligado ou desligado, ou aceso ou apagado, fechado ou aberto, branco ou preto, sim ou não, 1 ou 0, azul e vermelho, Vasco ou Flamengo, coisas do gênero. Sempre é essa polarização binária. Então, essa variável lógica, o fato dessa variável lógica assumir somente dois estados, incorrerá uma série de simplificações vamos dizer, no desenvolvimento de projetos lógicos. Tá? As operações lógicas básicas, ditas primitivas, que nós vamos definir agora, são as três operações lógicas básicas, que nós temos três, na verdade, é o produto lógico, a soma lógica e a ação da negação, que a gente vai ver que é barrar uma variável. Mas, por enquanto, o que é o produto lógico? O produto lógico mantém uma certa similaridade com o produto convencional. E ele é operacionalizado, em termos de circuitos, pelo que se chama porta, gate chamado o gate end, cujo símbolo é um pontinho, que eu botei ali entre parênteses. Tá? A soma lógica é realizada pela porta dita OR, tá certo? Que o símbolo é convencional, é a adição, e muitas vezes dentro de um contexto lógico nós temos que nos dissociarmos do contexto aritmético do símbolo de adição. Tá? E a terceira operação primitiva é a negação, que é representada pela porta NOT. Tá? E a NOT a gente vai ver que é representada pela variável com a barrinha em cima, tá? Em termos simbólicos. O que nós temos que entender é que todas as operações agora, isso é interessante, todas as operações internas a um computador, qualquer que seja ele hoje ainda, digital, podem ser descritos por combinações dessas três operações básicas. Isso quer dizer o seguinte, qualquer operação dentro do computador, em termos circuitais, por mais complexa que seja, ela pode ser desdobrada, desmembrada em um circuito equivalente composto apenas dessas três portas que nós vamos ver a simbologia já já.
Na verdade, não necessariamente não seriam necessárias três operações básicas, ou as três portas. Bastaria que fosse uma combinação de ou o AND com o operador NOT, ou o OR com o operador NOT. E bastaria que, o que eu quero dizer é o seguinte, qualquer computador hoje, se nós tivéssemos como exercício desdobrar, desmembrar, decompor todo o circuito, por mais complexos e integrados que estejam dentro do computador, nós poderíamos decompor em um circuito equivalente, composto apenas das portas AND e NOT. Evidentemente, certamente o computador perderia muito em desempenho, devido à extensão do circuito, mas em termos lógicos, em termos de realizar as operações corretamente, seria a mesma coisa. Tá? Então, isso é um fato interessante dos conjuntos ditos funcionalmente completos. O que vem a ser uma função lógica? Como é que ela é representada? Então, uma função lógica pode ser representada pela sua expressão algébrica, eu botei aqui um exemplo, vou falar já, pela sua tabela verdade e pelo seu símbolo ou circuito lógico. O símbolo lógico, nós vamos ver que obviamente as funções primitivas, os operadores primitivos têm símbolos lógicos, e alguns que são bastante, vamos dizer, disseminados, bastante importantes dentro do projeto de computadores. Mas, por exemplo, eu dei um exemplo aqui, na verdade, qualquer circuito de computador, às vezes é uma composição, obviamente é uma composição de várias portas lógicas. Então, é por isso que eu falei circuito lógico. O símbolo lógico, se ela é uma função ou primitiva ou imediatamente importante, que já tem um símbolo específico. Normalmente, funções singelas. Agregamento dessas portas é que vai gerar o circuito de computador. E aí é o que eu chamei de circuito lógico, vamos dizer, é uma composição de várias dessas portas. Um exemplo que eu estou dando por exemplo, a expressão algébrica que nós vamos ver já de uma função bastante importante no computador, que não é primitiva, que é chamado ou exclusivo, depois nós vamos ver lá com detalhe. Uma função aqui, um ou exclusivo de duas variáveis, uma função f de duas variáveis lógicas a e b, que é igual a uma expressão aritmética, aritmética não, a expressão lógica, a barra b ou ab barra, a barra end b ou a end b barra. O funcionamento dessa função pode ser também explicitado por o que se chama tabela verdade, no canto aí, do quadro. A tabela verdade, ela simplesmente relaciona todas as combinações possíveis das variáveis de entradas aos resultados da função na saída. Então, nesse caso particular de duas variáveis, nós teremos 4, vamos já saber por quê, 4 possibilidades de combinação das variáveis. Haja visto que A e B são variáveis lógicas. Eu posso ter A e B 0, 0, na primeira linha da tabela verdade. Eu posso ter A igual a 0, B igual a 1. Eu posso ter na terceira linha A igual a 1, B igual a 0. E na quarta linha, A igual a 1, B igual a 1. Essa tabela, essas 4 linhas, exaurem todas as possibilidades de combinação das variáveis de entrada. Não é mais possível achar nenhuma combinação para duas variáveis lógicas, a não ser 4. E no caso, a função teria cada linha correspondia a um estado da saída assumido. Então, nesse caso particular da função exclusiva, nós teríamos para a primeira linha 0, 0 em B, o valor de f igual a 0. 0, 1 na segunda linha, A igual a 0, B igual a 1, f assumiria o valor de 1. Na terceira linha, A igual a 1, B igual a 0, f de novo assumiria o valor de 1. E na última linha, A igual a B igual a 1, f assumiria o valor 0. No caso, a função exclusiva, vou só adiantar, ela vai para 1 na saída, ou seja, ela é verdadeira na saída quando os estados das variáveis de entrada, os valores das variáveis de entrada, são diferentes. Então, no caso, por exemplo, na primeira linha A igual a B, que é 0, a função vale 0. Na última linha, a mesma coisa, A igual a 1, B igual a 1, ela vale 0. Somente nas linhas intermediárias, na segunda e na terceira linha, onde A igual a 0 e B igual a 1, ou A igual a 1 e B igual a 0, é que f assume o valor 1. Essa função é uma função bastante importante porque ela é muito utilizada em computação,
nos projetos de computadores para detecção de erros, de transmissão dos bits por canais de comunicação. Então, o símbolo lógico dela é um símbolo particular, apesar dela não ser uma função primitiva, ela tem um símbolo que nós vamos ver já já, que é um símbolo um pouco diferente da função OR. Tá? A primeira função primitiva que nós vamos ver é a função AND. Então, a definição da função AND pode ser de N variáveis. Tá? Na prática, nós temos desdobramento em funções AND de menos variáveis, notadamente 2 ou 3 entradas. Então, no caso, F, poderia ser F de A, B, C, pontinhos N, N variáveis, é igual ao produto lógico entre A, B, C, D, pontinhos N. E como funciona essa função? Eu digo que essa função F de A, B até N é igual a 1, sem somente ser A igual a B, igual a C, igual a D, igual a pontinhos N igual a 1. Ou seja, somente quando todas as variáveis de entrada da função AND estão em 1, no estado 1, é que ela assume na saída o valor 1. Para qualquer outra combinação, ela vai assumir o valor 0. Tá? Em termos práticos, um AND muito popular em projetos de computador é a função ou operador AND de duas variáveis, F de A e B igual a pontinho B. Com o passar do tempo, nas expressões lógicas, nós vamos dispensar o ponto, da mesma maneira em que produtos convencionais, em expressões de álgebra convencional. Mas, por enquanto, então, o símbolo dela está aqui no quadro, eu não sei relacionar aqui, isso parece, tá? Mas esse é um símbolo que se reconhece rapidamente quando se abre vamos dizer, diagramas de projetos de computadores. Então, no caso, a função AND tem esse símbolo lógico, A e B fornecidos na entrada e F na saída. A tabela verdade eu estou aqui reproduzindo, tá? Reproduzindo não, estou mostrando aqui a primeira vez a tabela verdade. A tabela verdade da função AND, ela só vai assumir o valor 1 na última linha, quando A e B forem 1. Qualquer que seja a outra combinação, ou seja, 0, 0, 0, 1, 1, 0, F igual a 0 na saída. Ou seja, 1 AND 1 vai dar 1. 1 AND 0 dá 0. 0 AND 1 dá 0. 0 AND 0 dá 0. Ou seja, 0 AND qualquer coisa é 0. 1 AND qualquer coisa depende dessa qualquer coisa. Tá? Poderíamos ver como funciona de uma forma, sentir como é que é a aplicação, a função realmente do produto lógico, se nós fizéssemos uma analogia com um circuito elétrico equivalente. Por exemplo, aqui eu armei, por exemplo, poderia ser um circuito dentro de um quarto de uma residência, onde você tem a tensão, normalmente, que a lâmpada precisa funcionar, e eu armei aqui duas chaves de comutação, onde eu associo o estado dela está aberta ao estado 0 e ela está fechada ao estado 1. Então, a função AND, a lâmpada só irá acender na hora que passar corrente, e ela somente irá acender quando houver fechamento de ambas as chaves. Somente vai acender a luz quando A e B forem fechadas. Se uma permanecer aberta, não passa corrente na lâmpada, ela não acende. Então, assumindo o estado 1 para as chaves A e B fechadas, a lâmpada irá receber corrente e irá acender. Então, é facilmente entendível a partir do circuito elétrico equivalente. Vamos dizer, a composição lógica que regeria o funcionamento desse circuito seria a sua própria tabela verdade que eu reproduzi aqui. Então, se A está em 0, está em 0, não adianta que a lâmpada não acende. Ou seja, B pode estar até fechado em 1, mas não vai acender. A recíproca é verdadeira. Se ambas estão abertas, obviamente não vai acender. Somente quando A e B fecharem, a lâmpada vai acender. A título de curiosidade, um AND de 3 variáveis seria o mesmo símbolo com 3 entradas, e na saída F.
Então, o que nós temos aqui? A tabela verdade agora aumentada. A tabela verdade vai para quanto? Vai para várias combinações, mais precisamente 8. Vamos ver já já por quê na próxima transparência. Mas repare que em todas as linhas da tabela verdade, F assume na saída o valor 0. Somente na última linha, quando todas as variáveis A, B e C estão no estado 1, é que F vai para 1. Tá? Então, as 8 linhas, no caso da tabela verdade, diz que exaurem todas as possibilidades de estados das variáveis de entrada. Não é possível criar mais nenhum estado diferente dos que foram estados, combinação de estados. Ou seja, nós vamos sair desde 0, 0, 0, A igual a 0, B igual a 0, C igual a 0, até chegar A igual a 1, B igual a 1, C igual a 1. Então, a função entre três variáveis seria essa tabela de verdade, onde todas as linhas da tabela verdade, para todas as linhas da tabela verdade, exceto a última, a função f na saída assume o valor 0. Somente na última ela vai para o valor 1. O que nós podemos concluir disso, da tabela verdade, é que cada linha da tabela verdade relaciona uma combinação específica das variáveis de entrada ao valor assumido pela função na saída. Então, a tabela verdade vai ser tão grande quanto forem o número de variáveis. E ela cresce muito rapidamente. Então, uma coisa também interessante é que o número total de linhas é igual a 2 elevado a n, onde n é o número de variáveis. Assim, se nós temos duas variáveis, nós temos 2 elevado ao quadrado, n, 2 elevado a 2, que dá 4. 2 elevado ao cubo, 3 variáveis de entrada que nós acabamos de ver, 8. 4, 16. 5, 32 linhas na tabela verdade. 6 variáveis de entrada, 64 linhas na tabela verdade. Vai dobrando. E aí por aí por diante. Quer dizer, se a função é notadamente de muitas variáveis de entrada, a tabela verdade ela assume proporções bastante grandes. Tá? A segunda função é a função, o operador, tem uma certa, vamos dizer, designação diferente, né, nos textos. A função OR, o operador OR, pode ser definida como uma função também de n variáveis, tá? Onde f é igual a ou B, ou C, ou D, ou pontinhos n. E a afirmação de funcionamento dela, ela funciona segundo essa definição. F só será igual a 1 se somente C, A igual a 1, ou B igual a 1, ou C igual a 1, ou D igual a 1, ou N igual a 1. Basta que ao menos uma das variáveis seja 1, tá? Assume o estado 1, que F automaticamente assume o estado 1 na saída. Então, o OR de duas variáveis teria essa expressão lógica, A ou B. Na prática, a gente obviamente diz A mais B, e já está subentendido que o contexto que nós estamos lidando é o contexto lógico e não aritmético. Ela teria essa tabela verdade. Como é que funciona a tabela verdade no caso do OR? Ela vai ficar 1 a partir da segunda linha logo. A única linha onde ela é 0 é na primeira linha, porque 0 ou 0 dá 0. 0, 1, basta que uma das variáveis de entrada seja 1, que ela já assume automaticamente a função, assume o valor 1 na saída. Então, as três subsequentes linhas da tabela verdade, 0, 1, 1, 0 e 1, 1, F assumiria o valor 1. Então, na última linha, tem uma, vamos dizer, peculiar, porque A igual a 1 ou B igual a 1 já dá 1. E, obviamente, se fôssemos entender pelo sentido aritmético, 1 mais 1, já vimos que não é, obviamente, 1, é 2. Então, o sentido aqui é lógico, obviamente, 1 ou 1 dá 1. Ou 0 também dá 1. Ou 0 ou 1 dá 1. Ou 0 ou 0 dá 0. Tá? O símbolo dela também é um símbolo com essa ponta, uma espécie de ponta de foguete do passado. Muito comum também, aparece em vários circuitos. O circuito equivalente, que a gente possa entender um pouco mais, ter um entendimento melhor do como é que se portaria isso na prática. Temos de novo um circuito onde tem uma lâmpada elétrica
e eu armei aqui um subcircuito onde tem em paralelo as duas chaves, A e B. Basta que eu feche uma das chaves, A ou B, que a lâmpada acende. É claro que se eu fechar as duas chaves, a lâmpada vai continuar acendendo, apenas a corrente vai se dividir igualmente em ambos os ramos. Mas basta que eu feche A ou feche B, que a lâmpada já acende. A lâmpada só não vai acender no caso de A e B estarem abertas. Tá? Se A e B estiverem abertas, não circula corrente e a lâmpada não acende. O ordem de 3 variáveis, como seria? Mesmo símbolo lógico, 3 variáveis de entrada, esperamos já 2 elevado ao cubo, 8 linhas, 2 elevado ao cubo, 8 linhas, e a tabela verdade funciona. A partir da segunda linha já é 1. A função já assume o valor 1. Basta que ao menos uma das variáveis assuma o valor 1. A única configuração onde nenhuma das variáveis é 1 é a primeira, é 0, 0, 0. Tá? A partir da segunda linha, ao menos uma das variáveis assume o valor 1 e a partir daí f já é 1. Obviamente, na última linha, 1 ou 1 dá 1. Estamos conversando. A última função básica, chamada primitiva, é a função NOT. A função NOT é essencial para o computador. Se nós fôssemos tentar projetar circuitos lógicos somente com a função primitiva AND e OR, a gente não conseguiria. A gente tem que combinar a função NOT com uma das funções anteriores. Tá? Então a função NOT tem essa peculiaridade, ela é uma função de apenas uma variável de entrada, f de A, que assume essa conotação, a barra. A barra quer dizer o seguinte, que é o valor na entrada invertido. A tabela verdade dela só tem 2 linhas, 2 elevado a 1, só tem uma variável. Então, se A é 0, f igual a 1. Se A é 1, f igual a 0. Ela simplesmente inverte o valor da entrada. Então, f igual a 0 se A igual a 1 na entrada. E f de A igual a 1 se A igual a 0. O símbolo lógico é esse triângulozinho com essa bolinha. A bolinha em circuitos computacionais indica inversão, seja ela na saída, que é muito mais comum, ou na entrada. Então, a bolinha aqui simplesmente diz o seguinte, que A quando passou através do circuito dito inversor, ele assumiu o valor oposto. Ou seja, se ele era 1 na entrada, ele assumiu 0 na saída, a barra. Se A era 1, a barra é igual a 0. Se A era 0, a barra assumiu o valor 1 na saída. O computador só usa essas funções, basicamente sim, só as primitivas, mas existem outras funções imediatamente obtíveis das funções primitivas que, na verdade, são até mais importantes para o projeto do computador do que as primitivas. Que é o caso, a primeira que nós vamos ver é a função NAND. O que é a função NAND? Já é a combinação de 2 funções primitivas, ou seja, o AND e o NOT. Ou seja, na verdade, ela é exatamente a função AND que nós vimos, apenas com uma barra em cima. Então, o que está acontecendo aqui? Se eu tenho uma função de A, B e C, se fosse AND, que seria A, AND, B, AND, C, AND, N, só seria 1, tá certo? Caso todas as variáveis de entrada fossem 1. E nesse caso particular, reparem, como o NAND é a função AND barrada, diz AND barrada, tá? Basicamente, ela só vai ser 0 a função do NAND se somente se todas as variáveis de entrada forem iguais a 1. É como se eu pegasse o símbolo lógico do AND e colocasse o inversor na saída. Tá? Então, a função NAND é extremamente importante em computador, ela na verdade, é mais importante que a função AND, mais utilizada por uma série de motivos de obtenção realmente do circuito eletrônico que produz, que implementa a função NAND.
O NAND de duas variáveis seria exatamente o AND, A, AND, B, com uma barra em cima. Tá? O valor da saída é assumido, um estado lógico bem definido, de acordo com a tabela verdade do AND, só que ela é invertida. O símbolo do AND é basicamente o mesmo do AND, apenas com a bolinha na saída. Então, o NAND, ele é equivalente a um AND em série com um inversor na saída. Que a gente suprime o inversor, que aqui eu denotei, pela bolinha. Tá? A tabela verdade do NAND está aqui, e ela, na verdade, ela é exatamente inversa na função f, ou seja, na coluna de f, os valores assumidos por f são totalmente invertidos da função AND. Tá? Então, o que acontece aqui? F só vai estar zero quando as duas variáveis de entrada, A e B, forem 1. Basicamente é isso. E A e B sendo zero, por exemplo, vai dar 1. Por quê? Porque a função original, AND, daria zero. Então, como é AND, o NAND é a função AND barrada, ela vai dar 1. Então, essa coluna final aqui, tá, ela fica exatamente invertida em relação à função AND. A função NAND é extremamente usada, na verdade, a mais usada função no computador. Nós temos também a função NOR, que é nada mais, nada menos que a segunda função primitiva, ou barrada, invertida. Ela é exatamente o ou, para N variáveis, A ou B ou C ou N, com uma barra em cima. Então, o que acontece? Nesse caso particular, F vai ficar igual a 1 se somente C, A igual a B, igual a C, igual a N, igual a 0. Ou seja, se eu fizer todas as operações lógicas de OU entre todas as variáveis de entrada e verificar que existe o valor 0, é nesse ponto, exatamente nesse ponto, onde a função NOR vai assumir o valor 1. Tá? O NOR também é mais importante do que o OU, mas não tão importante em projetos computacionais como a função NAND. O NOR de duas variáveis seria exatamente o símbolo do OU, com a bolinha na saída. E, de novo, a expressão lógica dele seria A ou B com a barra em cima. Tá? E, de novo, a tabela verdade é exatamente a tabela do OU, somente invertido todos os valores da coluna de F. Então, a coluna de F só vai ficar igual a 1 quando A e B forem 0. Se A e B forem 0, exatamente a primeira linha, 0 ou 0 dá 0, barra 1. Tá? Na segunda linha, 0 ou 1 dá 1, barra 0. 1 ou 0 dá 1, barra 0. 1 ou 1 dá 1, barra 0. Ou seja, a função f ela assume todos os valores de acordo com a função inversa da função OU. Tá? A função NOR é muito utilizada também. Outra função que já vimos há pouco na transparência, como exemplo de função lógica, é o OU exclusivo, tá? Que tem alguns que chamam XOR. A função exclusivo é um OU, na verdade, com uma bolinha em torno. A representação lógica do símbolo do exclusivo é tão importante que recebeu o mais, o símbolo do mais, de adição lógica, recebeu uma bolinha em volta. Então, o símbolo lógico dela é igual ao OU, só que tem essa camada aqui na entrada, uma espécie de, sei lá, uma espécie de decoração em relação ao símbolo lógico do OU. Como é que funciona a tabela? Qual a definição do OU exclusivo? O OU exclusivo, já tinha falado antes, ela só vai valer 1 em F na saída, na tabela verdade, quando os valores das variáveis de entrada forem diferentes. Então, se eu tenho duas variáveis, eu tenho 4 possibilidades de combinação. 2 elevado a n, 2 elevado ao quadrado, 4 combinações. 0, 0, 0, 1, 1, 0 e 1. As duas combinações onde as variáveis de entrada são diferentes, A e B, são na segunda e na terceira linha.
onde A igual a 0, B igual a 1. Na terceira linha é o inverso que se dá. A igual a 1, B igual a 0. Então, se A igual a 0 e B igual a 0, a função assume o valor 0. Ou se a função, se A e B assume o valor 1 e 1, ela também vai dar 0. A função exclusiva é extremamente importante no computador, como eu já disse antes. Ela está muito envolvida em detecção de erros. Paridade, por exemplo, detecção de paridade em computador. Mas ela é uma função que não é primitiva, que já é obtida através da combinação de funções de operadores primitivos, mas ela serve muito bem para nós partirmos para a saída da tabela verdade para a obtenção, a partir da tabela verdade, obtermos a expressão lógica para F. Como se dará isso? Vamos ver. Vamos analisar a tabela verdade aqui no canto. F é igual a 1 somente quando A igual a 0 e B igual a 1, ou a outra linha da tabela verdade, se B igual a 1, se A igual a 1 e B igual a 0. Então, F só fica no estado 1 nessas duas linhas. Então, intuitivamente, o que eu preciso fazer, olhando para a tabela verdade, para que F dê 1 aqui? Por exemplo, se eu fizer, se A igual a 0 e B igual a 1, se eu fizer inverter A e fizer o AND com B, se eu inverter A, que é 0, vai dar 1, e fizer um AND com B, vai dar 1. E F estaria satisfeita para a segunda linha. Então, F, por inspeção da tabela verdade, temos F igual a 1 se A igual a 0 e B igual a 1, primeira linha. Ou, na terceira linha, se A igual a 1 e B igual a 0, exatamente o contrário. É exatamente desse procedimento lógico que nós vamos retirar a expressão lógica da função ou exclusivo, que é extremamente popular. Então, olha só, se eu fizer, nessa primeira situação, quando A igual a 0 e B igual a 1, se eu barrar o A, que é 0, se eu fizer A barra e fizer um AND com B, isso aqui vai dar 1. E satisfaz a função nesse ponto, porque F igual a 1. Ou, aqui, o símbolo lógico. Se A igual a 1 e B igual a 0. Agora é o contrário. Se eu deixar A igual a 1 e fizer um AND com B barrado, que B igual a 0, vai dar 1 aqui. Um AND 1 dá 1. Então, a partir desse procedimento bastante intuitivo, eu consigo sair da tabela verdade e obter a expressão da função exclusiva, que serve como exemplo da primeira função, praticamente, importante obtida a partir das funções primitivas. Na verdade, o exclusivo tem o símbolo lógico dele, mas ele tem um circuito equivalente obtido a partir da combinação das funções ou operadores primitivos estabelecidos de acordo com a expressão lógica do exclusivo. Ou seja, a expressão lógica para duas variáveis do exclusivo seria F de A e B igual a barra B ou mais, como se diz na prática, A AND B barra. Na prática se diz A barra B mais A B barra. Tá? Então a função exclusiva é muito importante, não apenas na utilização do computador, mas serve intuitivamente para a gente saber como se sai intuitivamente da tabela verdade e obter a expressão da função. Neste caso particular, disse que a função foi implementada, essa expressão implementa a função nos pontos onde ela é 1. Repare que a última coluna de F, ela tem duas linhas em 0 e duas linhas em 1. Não esqueçam que a função é a mesma, ou seja, se eu aplicar 0 agora, todas as possibilidades dessa tabela verdade nessa expressão lógica, eu deveria obter valores para F compatíveis com o que diz a tabela verdade. Então, vamos fazer a título de exercício aqui. Se, na primeira linha, vamos ver se realmente essa expressão lógica conduz ao valor de F de acordo com o que está dito na tabela verdade. Se na primeira linha A igual a 0 e B igual a 0, se eu aplicar aqui na expressão, se A igual a 0, a barra igual a 1, tudo bem. Mas B igual a 0, 0 em de qualquer coisa vai dar 0 nesse primeiro termo. Tá? Ou, vamos ver o segundo. Bom, o segundo é exatamente o inverso. A igual a 0, B barra igual a 1, mas sinto muito. B barra porque B é 0.
barrado vai dar 1, mas sinto muito, porque o A é 0. Então vai dar 0 ou 0 que dá 0. Então a função está satisfeita. Na segunda linha, se eu aplico A igual a 0 e B igual a 1, o que vai acontecer? A igual a 0, tá? A barra vai dar 1. E B igual a 1. Epa! Na primeiro termo logo, deu 1, a barra, 0, barra dá 1, end 1. Que dá 1. E se eu pensar um pouco, ver 1 ou qualquer coisa, já dá 1. Não preciso nem olhar o segundo termo, mas vamos ver como é que fica o segundo termo. O segundo termo vai ficar A igual a 0. E A igual a 0, porque é a segunda linha que eu estou me referindo. A igual a 0. E o B barra vai dar 1 barrado. 0 entre 0 dá 0. E ficou 1 mais 0 que é 1. Então a função é satisfeita. Na terceira linha, o inverso realmente acontece. A recíproca acontece. Agora, em vez desse termo aqui dar 1, o segundo termo que vai dar 1. Senão, vejamos. A igual a 1, B igual a 0. Se A igual, no segundo termo, A igual a 1, B igual a 0, B barra vai dar 1. 1 entre 1 dá 1. 1 ou qualquer coisa dá 1. E a função está satisfeita. A última linha, vamos ver, que é o caso mais interessante. A igual a 1, B igual a 1. Então vamos lá. Se A igual a 1, a barra é 0. 0 entre qualquer coisa dá 0. Não preciso nem quero saber o que é o estado de B. Vou partir para o segundo termo. Ou, porque o segundo termo pode dar 1. O que acontece no termo? A igual a 1, mas B é 1 também. B barra dá 0. 1 entre 0 dá 0. Então vai dar 0 também a função, né? A expressão está correta porque ela atende a todas as possibilidades da tabela verdade. O que eu estou fazendo é aplicando todos os valores binários que assumidos pelas variáveis de entrada para se determinar o que está acontecendo na saída F. E o que a saída F, ela obedece, na verdade, esse comportamento lógico descrito na expressão. Então, disse que essa expressão lógica de F, no caso exclusivo. Repare que F aqui já não é mais um circuito simples. Por acaso, na prática ele é integrado, já tem o circuito equivalente obtido a partir de funções primitivas. No caso, nós vamos ter um OU combinado com ENDES. ENDES e o NOT. Tá? Vamos agora partir com toda a álgebra que se preza. Vamos verificar como é que funcionam as relações da álgebra booleana. Então, um pouco de formalismo, de vez em quando, faz bem. Então, o que acontece? Nós temos algumas relações que são muito similares à nossa álgebra convencional e algumas que são bastante, vamos dizer, diferentes. Significativamente diferentes. Então, levando em consideração que as variáveis são booleanas, o que nós vamos ter? Postulados. Nós temos normalmente a visão do postulado, uma forma e a dita sua forma dual. E aqui eu estou botando um A, um B, 2A, 2B. Então, olha só, o postulado, primeiro postulado, A igual a 1, se A se difere de 0. Já que a variável é booleana, ela só pode assumir 2 estados. Eu digo para você, se A igual a 1, certamente, tá certo? Ele não é 0. Porque só pode assumir 2 estados. Ou ele está em 1, ou ele está em 0. Então, se ele é 1, é porque ele é diferente de 0. E se ele é 0, é certamente porque ele é diferente de 1. Tá? É meio óbvio, mas bastante formal. 0 entre 0 dá 0. Acompanha o nosso produto lógico. Tá? O nosso produto convencional, aritmético. A forma dual seria 0 ou 0, que dá 0 também. Acompanha também nosso sistema aditivo. 1 entre 1 dá 1. Aqui tem uma pequena diferença. 1 ou 1, não confunda o mais aí como símbolo aritmético. Aqui é o símbolo lógico. Nós estamos lidando com o sistema booleano, tá certo? Que só prevê 2 estados nas variáveis. Então, se uma variável está em 1, ou ela ou outra variável está em 1, é exatamente 1 na saída que você vai ter. Então, 1 ou 1 é igual a 1. 1 entre 0 dá 0. Acompanha, vamos dizer, a multiplicação aritmética convencional. 1 mais 0 é igual a 1. 1 barra é 0. Ou seja, se eu pego uma variável que está no estado 1, inverto ela, ela vai assumir o estado 0 na saída. A recíproca é verdadeira. Se ela está 0 e eu inverto ela vai para 1.
Teoremas. Os teoremas. Sendo A uma variável booleana lógica, A de 0 dá 0. Não interessa o valor de A. B, a correspondente expressão em termos de operação aditiva, ou no caso ou, seria A mais 0 que dá A. Ou seja, não interessa o valor de A. Se ele é mais 0, vai dar A. Então, se A é 0, mais 0 vai continuar dando 0. Se A é igual a 1, mais 0 vai dar igual a 1. A sétima A. A de 1 vai dar A. Se A é 0, vai dar 0. Se A é 1, vai dar 1. Reproduz A. A ou 1 dá 1. Não interessa o valor de A nesse caso, repara. Se é 0, vai dar 1. Se é 1 ou 1, vai dar 1. A de A reproduz A. Se é 0, 0 de 0 dá 0. Se é 1, 1 de 1 dá 1. A ou A vai dar A. Se A é 0 mais 0. 0 ou 0, que dá 0. Se é 1, 1 ou 1 dá 1. A, essa aqui é um pouquinho diferente. A de A barra vai dar 0 sempre. Não interessa o valor de A. A igual a 0 já dá 0 por ele mesmo. 0 de qualquer coisa é 0. Se ele é 1, vou ver o que é outra coisa. É ele invertido. Se ele é 1, A barra é 0. 0 de qualquer coisa é 0. Então vai dar sempre 0. A vezes a barra dá 0. A mais a barra vai dar 1 sempre. Se A é 0, 0, fica A, 0 mais 0 barra, que dá 1. Dá 1. A recíproca é verdadeira também. Se A é 1, vai dar 1. 1 ou qualquer coisa, não quero nem saber qual outra coisa que dá 1. A duas barras, que é equivalente a você inverter 2 vezes, botar 2 inversores na mesma variável. Vem a variável, bota o inversor, vai a barra. Bota, inverte de novo, vai dar A. Então, A duas barras é passagem de uma variável através de 2 inversores que reproduz o valor original, o estado original da variável lógica. Em circuitos de computação existe essa operação de 2 inversores. Logicamente, a variável é a mesma. Apenas o tempo de propagação é que é diferente, porque são 2 inversores. Tem sempre um tempo de propagação envolvido. Que é, obviamente, A igual a 2 barras, é óbvio. Propriedades algébricas. As propriedades algébricas, nós temos a comutativa, AB, repara que eu já suprimi o pontinho. Na prática, a gente vai suprimir. A gente usa realmente o ou, o mais, mas na prática, na maior parte das vezes, nós suprimimos, fica implícito que tem um pontinho ali do produto lógico, o AND. Ou seja, AB é igual a BA. A mais B, A ou B é igual a B ou A. Associativa. A, AND, parênteses, B, AND, C, entre parênteses, é igual a AB, AND, C, entre parênteses. Ou seja, a associativa acompanha a álgebra convencional. A ou B, entre parênteses, A ou, entre parênteses, B ou C, é igual a A ou B, entre parênteses, ou C. Esse aqui acompanha exatamente a nossa álgebra convencional. A distributiva tem uma pequena diferença. Na primeira, não. Eu estou desenvolvendo esse parênteses. Eu tenho uma variável lógica multiplicada, ou seja, um AND com soma de 2 variáveis lógicas dentro do parênteses, B e C, B ou C. Então, isso aqui é equivalente a AB ou a C. Eu simplesmente multiplico o A pelo B e o A pelo C, porque dá AB mais a C. A última já é um pouco diferente, mas a gente vai ver daqui a pouco como isso é verdade. A ou B AND C é igual a A ou B, entre parênteses, que multiplica outro parênteses A mais C, A ou C. Isso aqui a gente vai ver já como exercício. Existe um teorema importante, que é o teorema chamado teorema da absorção. O teorema da absorção, eles são realmente diferentes da álgebra convencional. Eles denotam a lógica, tem diferenças significativas em relação à nossa álgebra convencional. Então, por exemplo, A, entre parênteses, A ou B é igual a A. Por quê? Porque vai ficar, depois a gente vai ver a demonstração disso, no meio de uma demonstração.
Mas vamos imaginar apenas que eu faça desenvolver a variável com parênteses. Fica AA mais AB. AA mais AB, eu posso fazer AA igual a A, fica A mais AB. Ponho em evidência o A, vai ficar A entre parênteses 1 mais B. 1 ou qualquer coisa é 1 e vai ficar o A. Mas não se preocupe que daqui a pouco eu volto a isso como exercício, tá? A mais AB é o A. Até usei aqui na demonstração de 14A. Por quê? Porque se eu puser em evidência aqui A mais AB, botar o A para fora, crio A para fora, 1 mais B dentro do parênteses. 1 mais qualquer coisa é 1. E o B vai embora, vai para o espaço. Vai ficar apenas o A como resultado. Aqui, A end entre parênteses, A barra mais B é um outro produto notável, onde vai dar B. Claro, isso é mais simples de ver, porque na hora que eu desenvolver o parênteses, vai ficar A end A barra, que A barra é 0. Então, A barra é 0, mais AB. Então, fica só o AB isolado. Esse aqui, o último, é significativamente diferente, que é o 15B. Nós vamos ver já demonstração disso. Mas, por enquanto, aceitem. A ou A barra B é igual a A ou B. Não é tão simples de se ver isso, de se verificar diretamente isso, mas essa é uma expressão extremamente útil, quando a gente não esquece, na simplificação de expressões lógicas, que é fundamental para o projeto de circuitos computacionais. Né? E agora vemos teoremas ditos de De Morgan, que fazem parte, vamos dizer, das relações algébricas lógicas. De Morgan, Augusto De Morgan, foi contemporâneo de George Boole, foi nos anos 1850, 1870. Foi um grande matemático e que teve contribuições significativas em cima, vamos dizer, da formalização matemática da lógica. Então, esses dois teoremas são atribuídos a De Morgan. O que o teorema de De Morgan faz? Eles são extremamente eficientes para a simplificação e manipulação de expressões lógicas. O que ele me diz é o seguinte, o NAND, ou seja, o que é um NAND? É o AND barrado. Aqui eu tenho um AND de A, B, pontinho C, pontinho N. Barrado é um NAND. Relacionando o produto lógico à adição lógica. Então, o que ele me diz é o seguinte, um NAND é a mesma coisa, é equivalente a um circuito OR, de tantas entradas quanto forem as variáveis, só que essas variáveis barradas, invertidas. A segunda forma do teorema de Morgan, 16b, me diz o seguinte, que o NOR, o que é um NOR? É um OR com as entradas barradas. Desculpe. O NOR é um OR barrado na saída, com inversor na saída. Então, A ou B ou C ou D ou pontinhos N com uma barra em cima. Ou seja, um OR com inversor na saída. O que ele quer me dizer? Ele está dizendo o seguinte, que o NOR é equivalente a um AND simples, só que com as entradas barradas. As variáveis são as mesmas, só que elas são submetidas a esse AND previamente invertidas. Os teoremas de De Morgan não são simples de se demonstrar de forma analítica, mas a gente vai ver já a demonstração através da sua tabela verdade, atribuindo valores às suas variáveis de entrada. Então nós temos, a partir dessas leis de Morgan, nós temos as ditas consequências diretas da lei de Morgan, que na verdade são extremamente úteis quando se manipula expressões ou se tenta simplificar expressões lógicas para diminuir circuitos, achar circuitos equivalentes que empreguem menos portas lógicas. Então, no caso, primeira forma do teorema de Morgan diz que um NAND de duas entradas é igual a um OR de duas entradas com as entradas barradas, ou seja, AB barra é igual a barra mais B barra. Isso quer dizer o seguinte,
que o NAND, que é o NAND, que nós já vimos, o símbolo lógico, que é com a bolinha na saída, o AND com a bolinha na saída, o NAND entre A e B é equivalente a um OR com as duas entradas, cada uma delas passando primeiramente em um inversor. São circuitos equivalentes. Na prática, o que se prefere? Obviamente o NAND, mesmo porque, em princípio, são dois níveis lógicos. O sinal eletrônico vai se propagar de A até F, vai, em princípio, ter dois níveis de atraso. F, e no primeiro caso, a saída é exatamente logicamente igual a F no segundo caso. O único problema é de timing, é de tempo de propagação. Tá? Essa relação é extremamente boa para se ter na cabeça, na mente, na hora de fazer as simplificações de expressões lógicas que veremos mais adiante. Então, a primeira forma da lei de Morgan diz o seguinte, que um NAND é igual a um OR com as entradas barradas. Como eu disse, as leis de Morgan não são simples de se demonstrar por métodos analíticos. É possível? Mas certamente é pouco longa e envolve indução lógica, conceito de indução lógica, e não cabe aqui nessa aula, não é o objetivo dessa aula. Mas vamos verificar que ela realmente funciona para duas entradas, atribuindo nomes F1 para AB barra e F2 para A barra mais B barra. A primeira forma da lei de Morgan diz que o NAND de duas entradas, AB barra é igual a barra mais B barra. Então, vamos aqui montar duas colunas da tabela verdade, uma para F1 e outra para F2, e aplicar todos os quatro possíveis combinações das variáveis de entrada, 0, 0, 0, 1, 1, 0 e 1, 1. Isso vai gerar, se nós aplicarmos na primeira expressão, a B barra, 0, 0 dá 0. 0 em de 0 dá 0, barra 1. F1 dá 1. 0 na segunda linha. 0 em de 1 vai dar 0, barra 1. Também continua F1 igual a 1. 1 em de 0 dá 0, barra 1. Terceira linha também. Última linha que vai ficar diferente, onde se tem A igual a 1, B igual a 1. 1 em de 1 dá 1, barra 0. Então, F1 vai para 0. Se nós aplicarmos agora os mesmos valores à segunda expressão, vamos ver o que vai acontecer. No primeiro caso, 0 e 0. A barra 0 é 1. 1 ou qualquer coisa, não precisaria nem olhar B, porque já está definido que é 1. Então, a função F2 vai para 1, quando A é igual a 0 e B igual a 0. Na segunda linha, 0 e 1. Se eu faço 0 em A barra vai dar 1. Mesmo caso, eu não preciso nem olhar B. Por acaso, B vai dar 0, porque B é igual a 1, barrado vai dar 0. Mas vai ficar 1 ou qualquer coisa que é 1. Então, F2 vai para 1. Na terceira linha, a recíproca é verdadeira. A igual a 1, barra 0. 0 ou qualquer coisa depende dessa qualquer coisa. Vamos verificar o que é em B. B é 0. 0 barrado vai dar 1. Então vai dar 1. Então F2 na terceira linha vai para 1. Na quarta linha, quando A e B são iguais a 1, o que vai acontecer? A barra vai dar 0. Vou olhar para o segundo termo, porque 0 ou qualquer coisa depende dessa qualquer coisa. B igual a 0, B igual a 1, barrado dá 0. 0 mais 0 dá 0 e F2 vai para 0. Ou seja, chama-se esse tipo de procedimento a demonstração da função através da tabela verdade. É perfeitamente válida a exaurir todos os valores possíveis das variáveis na tabela verdade e chegarmos a valores finais de F e demonstrando com isso o funcionamento da função. A segunda consequência direta da lei de Morgan é para duas variáveis, que diz simplesmente que um OR barrado, ou seja, um NOR, é igual a um AND com as entradas barradas. Então, basicamente, nós temos o NOR com seu símbolo lógico, lá o OR com uma bolinha na saída, é equivalente, é coincidente com um AND, tá?
com dois inversores na entrada, ou seja, A invertida ele recebe a mesma variável, só que invertida, e B também. Volto a dizer que F vai ser exatamente igual, logicamente, mas que o tempo possivelmente de chegada do sinal de A até F no primeiro caso deverá ser menor do que no segundo caso. Existe um problema de propagação pura e simplesmente. Por mais rápido que seja os circuitos hoje de computadores são extremamente rápidos, é um tempo de propagação. Tá? Alguma manipulação algébrica que nós vamos fazer aqui nas formas básicas da lei de Morgan, vão nos conduzir a equivalências suplementares. Vamos começar com a primeira, onde diz que AB barra é igual a barra mais B barra, ou seja, o NAND é igual um OU com as entradas barradas. Repare o seguinte, pura manipulação algébrica. Se eu barrar esse primeiro termo da esquerda, AB barra colocar mais uma barra em cima de ambos os lados da expressão, o que vai acontecer? No primeiro termo, do lado esquerdo, o que vai acontecer? Vai reproduzir AB de novo, o AND entre A e B, porque eu barrei duas vezes. Tá? Uma variável lógica barrada duas vezes reproduz ela mesma. Então, se você imaginar que AB é X, por exemplo, A AND B é X, X duas barras, tá certo? Volta a ser X, então volta a ser AB. É igual o quê? Um OU com as entradas barradas com uma barra em cima. O que ele está me dizendo aqui é simplesmente o seguinte, que um AND, A AND B, é igual a um NOR, tá? Com as entradas barradas. Aqui nós temos a primeira entrada é A barra, a segunda entrada é B barra, e o NOR em cima. Isso aqui é um NOR entre X e Y, onde X é A barra e Y é B barra. Então, outra equivalência, obtida através de alguma manipulação algébrica em cima da primeira forma da lei de Morgan, vai dizer para a gente que um AND, um simples AND, a primeira das portas lógicas que nós estudamos, a mais primitiva de todas, é igual a um NOR com as entradas barradas. Analogamente, nós teremos também que o NOR é igual um AND com as entradas barradas. Segundo a lei de Morgan, vamos aplicar o mesmo procedimento, ou seja, barrar duas vezes, barrar de um lado e do outro da expressão. No primeiro lado, vai reproduzir o OU entre A e B. E o segundo vai ficar um NAND em cima de entradas barradas. Então, simplesmente vai dizer que A ou B é igual a um NAND, um OU é igual a um NAND com as entradas barradas. Ou seja, está aqui o símbolo lógico do OU, equivalente, coincidente com um NAND com as entradas barradas. As entradas são aplicadas em inversores antes de chegar ao NAND. Essas relações, a princípio, são, de certa forma, vamos dizer, difíceis de se mentalizar, mas com o passar do tempo, à medida que nós vamos ganhando traquejo em cima de manipulações algébricas, elas vão ficando mais íntimas e auxiliando mais a gente para simplificações de expressões algébricas, que é realmente o que nós vamos querer, vamos ver já. Então, vamos ver. A partir daqui, já temos material suficiente para fazer exercício. Vamos fazer a aplicação disso tudo para ver o que nós podemos ganhar em cima do circuito lógico. Então, olha só. Primeiro exemplo que eu estou dando, mostrar que A mais BC é igual a, entre parênteses, A ou B, entre parênteses, A ou C. Era a relação, botei lá no cantinho, 13B, daquelas relações algébricas, tá certo? É a relação 13B. Então, o que vamos fazer? Vamos tentar fazer o seguinte, vamos pegar o segundo membro, o segundo termo da expressão, e vamos verificar como é que nós vamos desenvolver isso aqui, esses dois parênteses. Então, nós temos aqui A mais B, A mais C. Vamos fazer da forma convencional, algébrica convencional, o desenvolvimento. Vai ficar A vezes A, mais A vezes C, depois mais B vezes A, que é a mesma coisa que AB, mais B vezes C. Então, repara, nós ficamos aqui com a A, mais a C, mais a B, mais BC. Repara que a A é igual a A.
Então vai ficar, na verdade, igual a A mais AC mais AB mais BC. O que nós podemos fazer? Inspeção visual, da mesma maneira que utilizamos em álgebra convencional. Vamos botar a área em evidência. Fica A abre parênteses, 1 mais C mais B mais BC. Ora, 1 mais qualquer coisa, 1 ou qualquer coisa é 1. Ou seja, B e C aqui vão para os espaços. B e C simplesmente não importam no resultado final, que vai ficar A mais BC. Tá? Então, esse resultado aqui demonstra que realmente essa relação é verdadeira. Tá? Segundo exemplo, vamos mostrar o teorema da absorção. Uma das formas do teorema da absorção. Essa aqui realmente é bastante bem diferente do que se tem, obviamente, do procedimento na álgebra convencional. O que ela me diz? Que A mais A barra B é igual a A mais B, pura e simplesmente, que é aqui a expressão 15B. Ora, o que eu vou fazer? Vou pegar 14B, é só olhar lá atrás, no material, nas transparências das relações, e ver que A mais AB é igual a A, entre parênteses, boto em evidência, 1 mais B. 1 mais B é igual a 1, que é igual a A. 1 mais B, ou seja, independe de B. Então, se A é igual a A mais B, eu posso, através de concorda até um pequeno macete, pegar a expressão original A mais A barra B e substituir A por A mais AB. Para que eu quero fazer isso? Fiz isso de primeira? Não. Eu fiz isso após uma série de tentativas, possivelmente, e observações, e chegar à conclusão que se eu introduzir o equivalente de A para A mais B aqui, nessa expressão, eu não altero a expressão, já que A é igual a mais B. Então, fazendo isso, o que eu vou fazer? Vai ficar A mais AB mais A barra B. Ora, agora o que eu faço? Ponho em evidência, e nesses dois últimos termos, A e B e A barra B, eu ponho B em evidência. Boto B em evidência e fica A mais, entre parênteses, A mais A barra, fecha parênteses, B. Ora, A mais A barra é igual a 1, é coincidente com 1. É uma das relações lá que nós vimos na transparência anterior. Onde se conclui o quê? Ficou A mais 1 vezes B, que é igual a A mais B. Essa é uma relação extremamente eficiente para reduzir de maneira bastante boa expressões algébricas. E, baseado em minha experiência, normalmente o aluno esquece muito essa relação. Essa relação, tipo da relação que é bom memorizar, por quê? Porque ela auxilia muito nas simplificações. Às vezes o aluno não percebe que existe esse tipo de relação e deixa a expressão sem a simplificação adicional. Terceiro exercício, terceiro exemplo. Mostrar que A ou exclusivo B barrado, que se chama na prática, que se denomina NOR exclusivo, repara, o ou exclusivo tem uma bolinha em torno do sinal de ou. É igual a um ou exclusivo simples, tá? Com uma das entradas barradas. No caso, A, por exemplo. A barra ou exclusivo B. Como é que nós vamos fazer isso? Olha só. O que é o A ou exclusivo B barrado, o nó exclusivo? É a expressão que nós vimos anteriormente do ou exclusivo, já vimos isso lá atrás, que é A barra B mais A barra B mais AB barra, com uma barra em cima de tudo. Ou seja, um nó de duas entradas, X, onde X é igual a barra B, e outra, Y é igual a B barra. Olha só. Esse é o tipo da expressão que, com o passar do tempo, a gente percebe que o que resolve essa expressão é simplesmente aplicar uma das formas da lei de Morgan. Por isso que, quando se iguala uma expressão essa, é costume se colocar em cima do sinal de igual um mzinho pequeno para denotar que nós usamos uma das propriedades de Morgan. Então, o que o Morgan nos diz? Tá certo? Que um NOR, no caso, um NOR entre x e y, onde x é A barra B e y é A B barra, tá certo?
é um AND com as entradas invertidas. Ficaria x barra AND y barra. E foi o que eu fiz aqui. O NOR entre x e y vai ficar o AND entre x e y. Vai ficar o NOR entre A barra B e AB barra é igual ao AND, tá certo? Com as entradas invertidas. A barra B invertida, AND AB barra barrado. Ocorre que na prática, normalmente, quando se aplica uma das formas da lei de Morgan, normalmente nós temos quase que sendo chamados para aplicar a outra forma quase que imediatamente. O que acontece aqui. Agora nós estamos de frente a dois NANDs. Tá certo? Nós estamos, na verdade, com um NAND em cima de A barra B e outro em cima de AB barra. É um AND entre duas variáveis, na verdade as variáveis são AND, então vai ficar um NAND. Então o que acontece? Vamos aplicar a primeira forma da lei de Morgan, que diz que o quê? Que o NAND é igual a um OU com as entradas invertidas. O NAND é um OU com as entradas invertidas. É o que nós fazemos de novo, fazendo igual por Morgan, com Mzinho em cima. O primeiro NAND vai ficar um OU com as entradas invertidas. O que vai ficar? A barra, que vai reproduzir A, mais B barra. São as variáveis do NAND invertidas, aplicadas a um OU. A primeira variável é A barra, invertida vai dar A. Ou B, que não está invertido, vai ficar B barra. Fecha parênteses, porque agora é um OU, que eu vou ter que agora combinar, fazer um AND com o segundo NAND. O que é? A relação de Morgan diz que esse NAND é igual a um OU com as entradas invertidas. Então, A vai ficar invertido, a barra vai substituir o sinalzinho aqui entre A e B, que é de multiplicação lógica de AND, por o OU, tá? E o B barra vai barrar de novo, vai ficar B. Então, vai ficar um produto entre dois parênteses, x e y, onde x é A mais B barra e y é A barra mais B. Vamos desenvolver o parênteses tranquilamente, não tem problema. Vai ficar A vezes A barra, mais AB, mais B barra, que é igual a barra B barra, mais B barra B. Repara, A barra é zero, uma das relações lá da álgebra que nós vimos, de forma análoga, B barra B é igual a zero. Então, ficamos a expressão final que o NOR de duas entradas é igual a B mais A barra B barra. Mas isso não quer dizer que essa expressão seja equivalente a um OU exclusivo com uma das entradas barradas. Nós vamos verificar se é verdade agora, desenvolvendo qual a expressão do OU exclusivo onde uma das entradas é barrada. Continuação. Eu vou pegar agora o seguinte, vou tentar desenvolver o lado de lá, A barra ou exclusivo B. Então, vamos nos lembrar qual é a expressão do OU exclusivo. X, ou exclusivo B, é x barra B mais x B barra. Fazendo x, esse x igual a barra, repara, eu vou simplesmente aplicar a expressão do OU exclusivo naquela expressão A barra ou exclusivo B. Mas como me dá uma certa confusão, eu estou primeiro verificando como é que seria o OU exclusivo, onde as variáveis é x. Agora eu vou fazer x e vou substituir esse x por A barra, nessa expressão. Então, A barra ou exclusivo B vai ficar x barra. Quem é x barra? É A barra ou outra barra em cima. Vezes B, AND B. Ou x. O que é o x? É A barra. Está aqui o x, A barra. A barra, AND B barra. Tá certo? Então, o que vai acontecer aqui? A duas barras vezes AND B é igual a B, porque A duas barras é A. AB ou A barra B barra, que é exatamente o que nós achamos na expressão anterior, na transparência anterior, para o NOR exclusivo. E, na verdade, essa expressão se reproduz também se imaginarmos que o OU exclusivo a outra entrada barrada, que a entrada barrada é B. Tanto faz que seja a entrada A ou B. Ou, na verdade, nós temos um NOR exclusivo entre duas variáveis é igual ao OU exclusivo entre
as duas variáveis, sendo que uma delas barrada, qualquer uma das duas. Ou seja, A barra o exclusivo B é igual a A o exclusivo B barra. Isso aí pode ficar depois para exercício desenvolver por B barra e verificar que nós chegamos à mesma expressão, AB ou A barra B barra. O quarto exercício, vamos mostrar que essa expressão aqui, AB mais A barra C mais BC é igual a B mais A barra C. Muito estranho esta. Essa aqui, na álgebra convencional, não tem realmente significado, porque eu estaria dizendo que a primeira parte da expressão, os primeiros dois termos, AB mais A barra C, são iguais, e o BC está apenas aqui de carona. O BC não tem sentido. Na verdade, o que vai acontecer nesse caso específico, isso até é uma expressão que é chamada teorema do consenso, o que está acontecendo? Se eu fizer uma função f igual a AB mais A barra C mais BC e outra K igual a AB mais A barra C, eu vou chegar à conclusão que, se isso é realmente verdade, a coluna de F e a coluna de K são exatamente iguais na tabela verdade. Ou seja, que na verdade essa expressão independe desse termo, BC. BC aqui está apenas de reboque. Mas vamos ver se isso é verdade. Vamos pegar a expressão AB mais A barra C mais BC e vamos aplicar alguma manipulação algébrica para saber se nós chegamos a uma simplificação que seja igual a AB mais A barra C. Então, não é uma coisa trivial, não considero isso um desenvolvimento, vamos dizer, na linha direta, e isso, obviamente, nós vamos introduzir termos aqui, mas isso é a partir do momento em que você, por tentativa e erro, chega à conclusão que você precisa inserir algum termo. Então, o que vai acontecer aqui? Reparem, suponha que se eu fizer AB mais A barra C e mais BC, e puser um parênteses multiplicando com AND em cima do BC, onde esse parênteses é A mais A barra, e o que é A mais A barra é igual a 1? Não vai alterar. Vê se eu estou multiplicando, fazendo um AND com 1 AND BC vai ser igual a BC. Vou simplesmente desenvolver BC, agora em relação a A mais A barra, que é igual a 1, e vai nos conduzir à seguinte expressão: AB mais A barra C mais ABC mais A barra BC. E agora eu vou aplicar a inspeção visual, que a inspeção visual é fundamental em qualquer simplificação de expressão, não apenas da álgebra convencional, como principalmente da álgebra lógica. Tá? Então, o que vai acontecer? Inspeção visual. O que eu preciso fazer aqui? Olhar bem, observar e verificar. Obviamente, tem uma possibilidade de erro, principalmente se a expressão for de muitas variáveis, f depender de muitas variáveis, a expressão fica muito grande. Nós vamos ver no futuro que existem métodos, não apenas a simplificação algébrica, que permite que a gente consiga fazer simplificações mais precisas. Mas, por enquanto, vamos usar o que se chama manipulação algébrica, que é exatamente o uso das propriedades da álgebra de Boole para a simplificação das expressões. Então, nesse caso, por exemplo, eu estou vendo aqui, tem AB aqui e tem AB junto com esse C. Eu simplesmente vou, por exemplo, pegar AB e vou botar em evidência. AB, botar entre parênteses, 1 mais C. É o AB e o C. Vai ficar o AB, entre parênteses, 1 mais C. Mesma coisa para esses dois termos. Repare, A barra C e A barra C nesse último termo. Vamos botar entre parênteses A barra C e vai ficar A barra C 1, entre parênteses, mais B. Repara, 1 mais C é igual a 1, 1 mais B é igual a 1, onde se conclui que a expressão resultante é AB mais AC, o que indica para a gente que no caso, os estados assumidos pelas combinações das variáveis B e C não alteram, vamos dizer, a função lógica no final. Ou seja, disse que esse termo, na prática, é redundante. Ele está pura e simplesmente gastando circuito, porque ele não interfere na função original. A função original, na verdade, é AB mais A barra C. A função AB mais A barra C mais BC está errada? Não, logicamente está certa. A única coisa é que ela gasta um AND a mais aplicado às variáveis de entrada. E isso que em projetos digitais, obviamente, nós estamos sempre querendo evitar.
empregar circuitos adicionais que só fazem atraso ao sinal e não conduzem nenhuma melhoria no estado da saída. A saída é exatamente a mesma. O BC só está aqui, como eu disse, redundante. Tá? 5. Quinto exercício. Simplifique a expressão lógica de f. F de x, y, z, de 3 variáveis, nesse caso. Função dada pela sua expressão algébrica. X barra YZ mais XY barra Z mais XYZ barra mais XYZ. De novo, em simplificações desse tipo, o que prevalece muito é a inspeção visual para saber se nós temos condição de aplicar, se é visível alguma relação que nós temos de propriedades da álgebra booleana e aplicar. De novo, então, o que vai acontecer aqui? Eu vou pelo caminho normal. O primeiro termo, x barra yz, se eu tentar fazer alguma combinação com esse x, y barra z, fica meio complicado. Não tenho como botar em evidência nada. Podia botar o z em evidência, repara. Bota o z em evidência, vai ficar x barra y mais x, y barra. O z em evidência e um ou exclusivo entre x e y dentro do parênteses. Mas o ou exclusivo não é uma função primitiva. Já é uma função obtida a partir das primitivas. É uma pseudo-simplificação. Vamos ver que o que eu quero é realmente degradar esses termos, diminuir esses termos, ver se eu consigo ter uma relação, uma expressão aqui que envolva menos variáveis e menos circuitos lógicos. Então, se eu analisar o segundo com o terceiro termo, x, y barra z mais x, y, z barra, eu posso botar o x em evidência. Eu estou vendo que eu posso botar o x em evidência. Vai ficar entre parênteses y barra z mais y, z barra de novo. Fica um x em evidência e um ou exclusivo dentro do parênteses. O ou exclusivo, embora seja uma função importante, ela não é uma primitiva. Analisamos o último, x, y, z barra mais x, y, z. Opa, aqui ficou diferente. Por quê? Se eu pegar o x, y e puser em evidência, vai ficar x, y fora do parênteses, z barra mais z dentro do parênteses. Z barra mais z é 1. Na verdade, esse tipo de combinação de dois termos é a pedra fundamental para se realizar simplificações em expressões algébricas. Então, como é que fica? Se nós fizermos essa combinação entre esses dois últimos termos, vai ficar x barra yz mais xy barra z mais xy em evidência, z barra mais z, que é 1. Então vai ficar o quê? Xy, tá? Mais x barra yz mais xy barra z. De novo, acabou? Dá para fazer alguma coisa? Vamos ver. Xy. Puxa, está meio difícil. Olha, vamos devagar. Vamos ver o seguinte. Se nós pegarmos aqui y e colocarmos agora na evidência, o que vai ficar dentro do parênteses? Se eu puser y na evidência, nesses dois primeiros termos, vai ficar o quê? Vai ficar y dentro do parênteses x mais x barra z, que é uma das relações. Tá certo? Se não me engano, é 14b. Tá? Eu já falei, já demonstramos ela aí, o teorema da absorção. Tá? A mais a barra b é igual a mais b. O que nós temos aqui é x mais x barra z, que é... Não, desculpa, era 15b, a expressão 15b. A expressão 15b, x mais x barra z, é um dos teoremas da absorção, que diz que x mais x barra z é igual a x mais z. Então, se eu puser em evidência, é um passo que precede. Botar o y em evidência e verifiquei que dentro do parênteses ficou uma relação notória. E o que é isso? X mais x barra z, x mais z. Então, eu faço y, reproduzo y entre parênteses x mais z. Já suprimiu o x barra. Ficou y, que multiplica x mais z, mais x, y barra z. Repara, vai ficar xy mais xz mais xy barra z. xy mais yz mais xy barra z. De novo, inspeção visual. Cheguei ao fim, muitas vezes em provas eu percebo, o aluno chega até aqui.
Mas existem passos adicionais que conseguiria-se uma simplificação adicional. É só observar. X, se eu puser X em evidência aqui, tá certo? Nesses dois termos, vai ficar X em evidência, Y mais Y barra Z. De novo, a mesma coisa, a mesma relação daqui a 15b, que é um dos teoremas da absorção. Então, vai ficar YZ mais X, entre parênteses, Y mais Y barra Z, onde Y mais Y barra Z é igual a Y mais Z. Então, ficou YZ mais X que multiplica Y mais Z. E agora ficou, no final, ficou XY mais XZ mais YZ. Nós continuamos a ter algumas, tentar por inspeção visual verificar se nós conseguimos ainda reduzir mais, podemos ficar tentando. Ó. Pegar o X aqui e botar em evidência, não posso botar em evidência, vai ficar entre parênteses YZ, que é equivalente. Se eu tentar combinar XY com YZ, eu posso pôr Y em evidência, mas fica X mais Z dentro do parênteses. Se eu tentar fazer XZ com YZ, boto o Z em evidência, fica X mais Y dentro do parênteses, que são expressões equivalentes. Possivelmente, eu não estou vendo mais jeito de reduzir mais essa expressão além disso. Então, originalmente, ela era uma expressão bem maior, mas eu cheguei, possivelmente, o que parece ser a expressão mínima para a função de 3 variáveis. Ficaria xy mais xz mais yz. É claro que se a função depende de muitas variáveis e muitos termos estão envolvidos, fica difícil, às vezes, dependendo do caminho que você toma para fazer as simplificações algébricas, eventualmente chegar na expressão mínima. Às vezes, como é o caso aqui, a gente pode perceber que se trata realmente da expressão mínima. Nem sempre isso é tão visível. Tá? Então, a simplificação por manipulações algébricas, ela tem alguns inconvenientes quando as expressões são muito grandes, dependendo de muitas variáveis. E para tal, existem métodos que a gente vai ver posteriormente, que, vamos dizer, automatiza o procedimento de simplificação e torna ele mais seguro. Tá? Vamos agora a um outro tipo de exemplo que poderia acontecer de exercício. Determine, por exemplo, a expressão lógica para a saída F no circuito abaixo. Então, o que circuito é esse? Já é um circuito. Não sei que circuito é esse, não sei que função ele está fazendo, mas é o típico circuito que poderia acontecer dentro de um projeto de um computador, lá no meio de alguma função. O que eu posso verificar aqui, que F é uma função que depende de 3 variáveis lógicas. Então, existem 8 formas diferentes de combinação entre A, B e C, porque é 2 elevado ao cubo. 2 elevado ao cubo é exatamente 8, que são 8 possibilidades, partindo desde 0, 0, 0, A, B e C igual a 0, 0, até chegar A igual a 1, B igual a 1, C igual a 1. Então, o que temos aqui nesse circuito? Temos um AND, onde é aplicado A e B barrado. Temos um OR exclusivo, onde uma das entradas é o B barrado, com C, combinado com C. Depois, as saídas de ambos os circuitos intermediários, o AND e do OR exclusivo, são aplicadas a um OR na saída. Tá? Então, uma coisa que é interessante quando se quer determinar a expressão de F dado um circuito com uma certa forma de interligação, é estabelecer o que eu chamo de funções intermediárias, valores intermediários assumidos pela função. Então, nesse caso particular, isso não vai ser muito importante, mas é uma boa, vamos dizer, um bom procedimento que simplifique muito, porque às vezes a coisa se torna bastante complexa. Tentar, a partir de verificação de que portas, de que operações estão envolvidas, até chegar a F e tentar sintetizar em apenas uma expressão de uma vez só, às vezes induz a erro. É muito fácil errar. Então, o que eu estou fazendo aqui é criando 2 valores intermediários que eu estou chamando de F1 e F2. Primeiro eu vou verificar quais são as expressões para F1 e F2 e depois fazer a função de F em função de F1 e F2, já que eu sei que F é F1 ou F2.
Nesse caso não tem inversões envolvidas, então não teria muito sentido em princípio, daria para fazer até direto. Mas como norma, boa norma de procedimento, é bom que se sempre faça isso. Então o que eu vou chamar? F1, então, o que é? Um AND entre A e B barra, porque B está sendo submetido através do inversor. F1 igual a B barra. F2. F2 é o exclusivo entre B barrado e C. Que nós já vimos que é igual ao NOR exclusivo. Tá? Foi um exercício. Então, olha só. Fica igual a B barra C barra mais BC. Essa é uma expressão que já se sabe lá de trás. Então, nós temos a expressão de F1 e temos a expressão de F2. No caso, não tem muito o que fazer, porque F é igual a F1 mais F2, vai ficar B barra mais B barra C barra mais BC. Em expressão visual, é a mínima expressão. Numa expressão dessa, onde envolve inversores, às vezes é meio arriscado dizer, eu garanto que esta é a mínima expressão. E isso, obviamente, a simplificação algébrica tem esse problema. E principalmente, como eu falei, se a função depende de muitas variáveis, tem muitos termos envolvidos, o circuito é complexo. Nesse caso particular, a gente pode até tentar continuar. B, botar o B barra em evidência, vai ficar A mais C barra dentro. Não tem muito, vamos dizer assim, ganho. Vamos tentar fazer o quê? Botar em evidência alguma coisa em relação a BC é complicado, porque o C aparece como C barra em outros termos, e o B aparece como B barra em outros termos, não dá para botar em evidência. Possivelmente, essa seria realmente a expressão mínima, tá? Que, vamos dizer, que reflete o funcionamento do circuito. Tá? Outro exercício, dado o circuito abaixo, obtenha a expressão lógica mais simples que você puder, mais simples, envolve não apenas dizer o que está acontecendo na saída, mas tentar manipular algebricamente, nós verificamos no exemplo anterior que não ia chegar muito longe, para saber se F pode ser substituído por um circuito menor. Eu não sei, vamos verificar. Então, eu dei o circuito, que é um ou exclusivo entre A e B, mas só que a entrada B, ela é enviada também para um NOR na saída, que recebe uma de todas as entradas, o próprio exclusivo gerado a partir de A e B, e só que essa saída invertida. Ou seja, na verdade, ele recebe um NOR exclusivo entre A e B, porque o ou exclusivo com inversão na saída. A outra entrada de F está recebendo o quê? A própria saída intermediária do NOR exclusivo entre A e B, mais o B barrado. E invertido na saída, porque se trata do NOR exclusivo. O que vai dar isso? Vamos ver. De novo, mesmo procedimento. Eu vou aplicar dois valores intermediários, que eu vou chamar de F1 e F2, por acaso, nesse ponto aqui, depois dos inversores. Poderia ser antes, mas não teria muito sentido aplicar F2 aqui, porque se eu aplicasse antes do inversor, seria o próprio B. F2 seria coincidente com o B, não teria sentido. Então, eu estou botando aqui. Nesse caso também seria um caso que não poderíamos até não usar as referências intermediárias, mas é sempre uma boa prática, é sempre uma boa norma. Então, tiramos agora as expressões de F1 e F2. O que é o F1? É um NOR exclusivo entre A e B. Então, é A barra B barra mais a B, que nós já vimos anterior, em exercício anterior. E o F2? O F2 simplesmente é o B barra. O F2 é o B com inversor na saída. Tá? E agora, o que é F1? O que é F? F, eu posso tirar F em função de F1 e F2. O que é? F, eu posso dizer que é um NOR, está aqui o símbolo NOR, é o ou com a bolinha na saída, tá? É um ou barrado entre F1 e F2, está aqui F1 mais F2 com uma barra em cima. E agora, o que eu faço? Agora eu vou pura e simplesmente aplicar as expressões que eu tenho para F1 e F2. F1 é igual a barra B barra mais AB, mais F2, que é B barra. E agora, eu tenho um NOR de três variáveis x, y, z, onde x é A barra B barra, y é AB e z B barra. Tá? Mas eu não vou ainda aplicar a lei de Morgan. Quando eu vejo assim o NOR, eu sinto já atração para aplicar Morgan, mas não. Verifique o seguinte, é possível aplicar certas relações algébricas aqui nessa expressão que está em cima da barra maior e
possivelmente obter alguma simplificação antes de aplicar Morgan. Então, o que nós vamos fazer? Expressão visual em A barra B barra mais AB mais B barra. Opa, tem um B barra solto aqui. Eu posso botar em evidência com esse B barra de A barra B barra. Vai ficar B barra em evidência, 1 mais A barra. B barra, 1 mais A barra, mais o AB. 1 mais A barra é igual a 1. Tá? Então, fica uma barra em cima, tá certo? Um NAND, na verdade, é um NOR, entre B barra, dois termos que reduziram a B barra, mais AB. Vamos aplicar Morgan? Pode até aplicar, mas é possível ainda simplificar essa expressão de B barra mais AB. Que expressão é essa? Ah, não consegui ver, mestre. Não, na verdade, essa expressão é o quê? É do tipo x mais x barra y. X mais x barra y. Onde x é B barra, repara. Onde x é B barra. Essa expressão B barra mais AB é do tipo x mais x barra y. Onde x é B barra. Tá? Então, o que vai acontecer? Vai ficar x mais y, porque x mais x barra y é igual a x mais y. X mais x barra y é igual a x mais y. É a expressão 15b. Então, o que vai ficar? X é B barra, ficou B barra. E y, o que é? É A. Então, ficou B barra mais A. Agora sim, cheguei a um ponto tal que não tem muito mais o que fazer debaixo da barra, a não ser verificar que é um NOR entre duas variáveis, x e y, onde x é B barra e y é A. E essa segunda lei de Morgan que me diz que um NOR é um ente com as entradas invertidas. Um NOR é um ente com as entradas invertidas. Aí eu aplico Morgan. Aplica no Morgan, boto o Mzinho em cima do sinal de igual, vai ficar x é B barra, x invertido. Um ente entre x, que é B barra invertido. Vai ficar B duas barras. E y barrado. O que é o y barrado? É o A barrado. Tá? Então, ficou, na verdade, no final, A barra B. O que chegou a uma expressão extremamente pequena para uma expressão que era extremamente grande no princípio. Então, o que nós podemos concluir? Que o circuito original, que tem uma expressão relativamente grande, é equivalente, pode ser substituído por um circuito bastante singelo, que é composto de um AND, tá certo? E duas variáveis, A e B, tá certo? Onde A e B, o A é simplesmente submetido através do inversor. Então, esse circuito conduziria, na prática, a uma melhoria de desempenho do computador, porque se ele é equivalente logicamente ao original, ele tem uma vantagem de a propagação ser menor. Aqui, teoricamente, nós teríamos, para A chegar em F, teríamos primeiro nível, segundo nível, 3 níveis lógicos. Aqui, nós temos apenas 2 níveis lógicos. Esse circuito, garantidamente, é mais rápido do que aquele. Logicamente, é coincidente, ou seja, se eu aplicar todos os valores de A e B, tá? Que são 4 possibilidades, 0, 0, 0, 1, 1, 0 e 1, eu vou achar uma coluna de F que é exatamente igual para ambos os circuitos. Só que este circuito aqui consome menos, circuitos é mais barato e tem a vantagem da propagação do sinal ser mais rápida, porque só tem 2 níveis lógicos de propagação. Outro tipo de exercício é simplesmente quando se pede para desenhar o circuito correspondente a uma expressão. Repare, não foi solicitado explicitamente reduzir a expressão lógica. Foi apenas solicitado que desenhássemos esse circuito. Então, o que nós vamos... Olhando para a expressão lógica, nós temos que verificar aqui o que está acontecendo aqui. Nós temos um OU entre 2 termos. Um termo é simplesmente um AND entre as entradas B e C. F é uma função de 3 variáveis, A, B e C. Mas ela é, na verdade, a combinação de um OU na saída, vai ser o último circuito, e na entrada, uma das entradas desse OU vai ter um AND ligado, onde duas variáveis B e C estão conectadas, e o outro um pouquinho mais complicado, que na verdade é um NAND de 3 variáveis, uma das quais
é esta barrada que é o A barra. E a outra é similar à que está fora do NAND, mas cuidado. O BC de baixo do sinal de NAND não tem nada a ver com o BC, vamos dizer, solto, como se fosse um AND. Então, basicamente, nós temos que fazer isso, desenhar o circuito. É claro que a gente tenta a primeira vez, dá um erro, depois até conserta. Então, o que temos aqui? O F é um OU, está aqui o OU, na saída. Uma primeira entrada é um NAND, está aqui o NAND. Entre três entradas, A barra, B e C. A barra, A com inversor, B e C. E a outra entrada do OU é simplesmente as duas entradas B e C puxadas para o AND. Aqui eu usei uma bolinha, que é comum em circuitos, quando cruzam uma linha com outra, onde está aplicada outra variável, é comum a gente, para evitar ambiguidade, dizer onde está a conexão realmente. Se eu não fizesse isso, até daria para ver que essa linha começou em B. Mas às vezes cruzam várias linhas e é bom que você diga exatamente onde ela está ligada. Então, nesse caso, essa saída é relativa a essa entrada B e não a C, embora ela cruze C. Aqui eu não coloquei, mas poderia ter colocado porque não há ambiguidade. A linha parte de C e entra no AND. Então, basicamente, o que foi solicitado no exercício foi o desenho, a elaboração do circuito lógico. É um passo adicional. Ele não quer apenas saber como é o circuito, ele quer saber o seguinte: o que esse circuito representa? Se existe alguma forma de simplificar, então vamos ver. A função vou reproduzir aqui, um NAND entre a barra BC com um OU entre o AND de B e C. O que nós vamos fazer? Aplicar, primeira coisa, para aplicar Morgan aqui, porque nós sabemos que um NAND é um OU com as entradas barradas, que é a primeira relação de Morgan. Um NAND é um OU com as entradas barradas. Então vamos substituir. Então, por isso eu botei um igual com o sinal de Morgan. Algumas vezes dispensa o sinal de Morgan, o M de Morgan, por simplesmente que você já tem um certo traquejo, já sabe o que foi feito. Que tipo de relação foi usada na passagem de uma expressão para outra forma seguinte. Então ficamos, pegamos esse NAND e fazemos, pura e simplesmente, aplicamos a relação primeira lei de Morgan e ficou, nós sabemos que é um NAND um OU com as entradas barradas. Então vai ficar A barra com barra, ficou A mais B barra mais C barra. E no final BC que eu não mexi. Então, repara, que expressão é essa de novo? É a tal da 15B. A tal da 15B, às vezes, não é visível para o estudante. O que acontece? Essa expressão, embora não pareça, é da forma x mais x barra y, onde x é C barra. Repara, x mais x barra y. Então, x é C barra, x barra é C. E o y é B. Então, essa é uma relação que às vezes a pessoa não percebe. Então, o que acontece? Deixa a expressão do jeito que está. Existe uma simplificação adicional. Como é que é essa simplificação adicional? Mais x barra y, onde x é C barra. Então, isso aqui vai ser substituído por quê? Por C barra mais B. Então, ficou A mais B barra mais C barra mais B. De novo, nessa expressão, aplicamos a expressão visual. O problema é o seguinte, eu já estou percebendo aqui, B barra mais B é coincidentemente igual a 1. Então, o que está acontecendo aqui? Ficou A mais 1 mais C barra. Porque B barra mais B eu já sei que é 1. Poxa, mas 1 ou qualquer coisa é 1. Então, o que nós chegamos aqui à conclusão? Que esse circuito todo que foi submetido no exemplo anterior, que nós estamos tentando simplificar agora, na verdade ele é coincidente com 1. Isso quer dizer o seguinte, que esse circuito todo, ele é simplesmente equivalente ao estado 1. A saída F, na verdade, ela sempre fica presa em 1. Um lógico, que é uma constante. A variável lógica ou está em 0 ou está em 1.
Na prática, em circuitos eletrônicos, dependendo da família lógica de integrados que você use, são atribuídos tensões, voltagens a esses níveis lógicos. Então, tecnologia MOS, por exemplo, é comum ter o nível lógico em 0 volts e o nível lógico 0 em 0 volts e o nível lógico 1 em 3 volts. Mas é apenas a representação na prática eletrônica da abstração lógica computacional. Então, como se consegue na prática gerar uma constante 1? Na prática seria pegar um inversor e ligar em 0 volts na própria Terra. O zero, na hora que eu ponho 0 na entrada do inversor, ele vai botar 3 volts na saída, mais ou menos, que vai simbolizar 1. Então, na verdade, o que está me dizendo é que esse circuito todinho, embora seja até bonito o circuito, F depende dos valores dos 8 combinações das variáveis A, B e C. Se eu começar a aplicar todas as combinações dos valores de A, B e C, 000, 001, 0101, até chegar a 11, eu não consigo tirar F do valor que ela assume logo de partida, 1. Ela é coincidentemente com 1. Esse circuito, na verdade, não faz absolutamente nada, ele é inoperante. É uma função que é igual a uma constante, ela independe dos valores das variáveis. Na prática não vai, obviamente, utilizar, mas a título de exemplo ilustrativo é bastante interessante, que mostra, inclusive, quando se bola um circuito assim a título de exercício, pode chegar a esse tipo de resultado. Essa função não tem significado, porque ela nunca sai do valor constante lógico, no caso 1. Ela independe de qualquer variação que você der nos valores da entrada. O último exercício que nós vamos fazer nessa aula, o 10º, o circuito abaixo, dê para a expressão lógica mais simples que você puder para sair da F. Esse é o típico exemplo mais comum. Você dá um circuito e verifica o que você pode fazer para diminuir o tamanho do circuito, diminuir os níveis lógicos, diminuir o número de portas lógicas e, consequentemente, o custo do circuito. Então, de novo, uma função de F de 3 variáveis, A, B e C, com um certo emaranhado de conexões. Um NOR na entrada entre A e B, depois B é apoiado através do inversor e engatilhado lá no NAND, que recebe uma das entradas da própria saída do NOR, depois recebe a entrada C, e depois o sinal intermediário do NOR entre A e B é aplicado F. O circuito já chegou uma certa confusão, onde aquela nossa prática que eu já recomendei, de adotar sinais, nomes para os sinais intermediários, criar funções intermediárias, simplifica e torna mais seguro o ato de simplificar. Por quê? Porque você pode incorrer em erros. Aqui já tem um circuito relativamente grande que na manipulação algébrica pode você errar. Se você subdividir os níveis intermediários para funções intermediárias, possivelmente você navega em águas mais calmas. Então, o que eu vou fazer? Pegar o circuito, chamar esse ponto, por exemplo, de F1, e o ponto logo depois do NOR na entrada, e o F2 depois do NAND, do segundo nível onde está o NAND. E agora verificar quais são as expressões para F1, para F2, e retirar uma expressão que relacione F a F1 e F2, e realizar as manipulações algébricas. Tudo é uma questão de método e, vamos dizer, abordagem. Então, a primeira coisa que eu faço, o que é F1? F1 é um NOR entre A e B. F1 é um NOR, ou seja, A mais B com a barra em cima. Um macete razoavelmente bom é pegar logo as duas expressões possíveis equivalentes através do teorema de Morgan para esses valores intermediários. Por quê? Porque lá na frente, quando eu tiver a expressão de F relacionando as funções intermediárias que eu criei, é possível que eu tenha visualmente preferência por uma ou outra forma de equivalência das funções intermediárias. Ou seja, no caso, vou pegar F1, que é um NOR entre A e B, e vou botar já igual por Morgan, que é equivalente à expressão, que é um AND com as entradas barradas. Ou seja, a segunda lei de Morgan diz que um NOR é um AND com as entradas barradas, e é o que eu pus aqui, A barra, AND, B barra. Então, eu posso posteriormente escolher qualquer uma das duas, depende da minha conveniência lá na frente. A gente vai ver isso já já. F2, o que é F2? Analisa o circuito, olha para F2. É um NAND entre F1, o próprio F1, que eu vou botar F1 lá.
F1 é uma das entradas é F1, a segunda entrada é B barra, tá? Está aqui B barra, tá? A terceira entrada é C. C bem livre, dada entrada. E as três entram nesse NAND. O que é um NAND? É um AND com as entradas barradas. Então é um AND entre F1, B barra, C, com a barra em cima. Mas pego aqui logo, vejo que F1, eu tenho expressão de F1. Qual a melhor expressão de F1 para usar aqui? Pegar F1 e substituir por NOR entre A e B? Não. Eu já percebo o seguinte, se eu pegar F1 pela segunda equivalência dela, ou seja, A barra, B barra, e substituir aqui, eu vou ficar A barra, B barra, vezes o outro B barra, vezes C. Tudo debaixo da barra original de F2, que é o porque F2 é um NAND. E agora eu manipulo aqui embaixo ainda, ó. A barra vezes B barra vezes B barra, B barra vezes B barra é B barra. Então ficou um NAND entre a barra, B barra, C barra. Agora sim, eu vou lá e aplico Morgan. E aplico Morgan, a primeira forma da lei de Morgan, que me diz que um NAND é igual um OU com as entradas barradas. Então é um OU entre a barra barrado, que é A. A outra entrada é B barra barrado, que é B. E a outra entrada última é que é C barrado. Então, F2 ficou igual a A mais B mais C barra. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu estou decompondo o problema em pequenos problemas para evitar que as pessoas ficam muito grandes e confusas e eu tenho a probabilidade maior de errar. Então, agora eu vejo F1, F. O que é? F em função de F1 e F2, nada mais, nada menos que um NAND entre F1 e F2. E eu já faço a equivalência logo de cara também. O que é o F? Que é um NAND entre F1 e F2? Por Morgan, pela primeira lei de Morgan, é a mesma coisa que o OU com as entradas barradas. Então, essas duas formas aqui são equivalentes. Reproduzir tudo de novo. De F1 e F2 barra, ou seja, o NAND, e para a função de um OU com entradas barradas. E olho para F1 em cima e vejo qual a melhor forma de aplicar, que é menos confusa. E olha o seguinte, ó, talvez seja melhor, olha só, pegar F1 barra mais F2 barra. Por quê? Porque o F1 eu tenho aqui de cima que é A mais B com a barra. Se eu puser A mais B barra em lugar de F1 e vai ter outra barra em cima, esse troço vai se reduzir a A mais B. Vai ficar exatamente A mais B. Por isso que eu desmembro e agora faço uma inspeção visual com certo cuidado para evitar de pegar expressões mais confusas. E escolho das expressões anteriores qual a melhor forma de aplicar. Eu estou vendo que aqui tem F1 igual a A mais B barra, que é um OU, um NOR. E o que eu faço? Pego esse F1 aqui, melhor do que aplicar F1, F2 barrado, é melhor aplicar F1 barra mais F2 barra, onde F1 é A mais B barra. A mais B barra, então eu faço A mais B barra com a barra em cima, mais F2. O que é F2? F2 está ali, ó. A mais B mais C barra, ou posso aplicar também a equivalência. A barra B barra C barra. As duas são equivalentes, apenas a diferença é através da lei de Morgan. O que eu prefiro para F2? Eu prefiro essa última, essa penúltima aqui. Por quê? Na hora que eu botar F2 igual A barra B barra C com a barra em cima, a segunda barra vai anular. Então vai ficar o seguinte, F1 barra mais F2 barra, ficou A mais B barrado com a barra em cima, mais, tá certo? A barra B barra C com a barra em cima e a segunda barra que estava lá. Essas duas barras superiores se anulam e vamos ficar com F igual a mais B mais a barra B barra C. Terminou? Aparentemente sim, mas não esqueça sempre de procurar aplicar a relação de absorção X mais X barra Y. Normalmente, se você conseguir visualizar isso, você consegue simplificações adicionais. É o que ocorre aqui. Eu olho para cá, A mais a barra B barra C, e vejo que essa expressão é diretamente similar a X mais X barra Y, onde X é A e Y é B barra C. Y é B barra C. Então, poderia fazer também, olha, por exemplo, expressão visual, B mais a barra B barra C. Podia ter percebido que B
essa expressão entre B mais a barra B barra C também é do tipo X mais X barra Y, onde X é B nesse caso. No caso, qualquer uma das que você escolher vai dar no mesmo lugar. Então, o que nós vamos fazer? Vou pegar A mais a barra B barra C e vou substituir pelo equivalente, que é A, tá certo? Mais B barra C. O A barra cai, porque é do tipo X mais X barra Y, que é igual a X mais Y. Tá? Então, X mais Y, o que é Y? É B barra C. O A barra foi para o espaço. Então, ficou A mais B barra C, mais B. Mais esse B do intermediário. Agora, de novo, visualmente é extremamente simples. Ó, B mais B barra C é do tipo X mais X barra Y. Tá? Onde X é B e Y é C. E isso vai ficar igual a X mais Y, ou seja, B mais C. E no final nós temos A mais B mais C. Isso quer dizer para a gente que, pura e simplesmente, esse circuito todo, proposto originalmente, é equivalente a um singelo ou de 3 entradas. Então, o projetista vem projetando circuitos. E vai chegar um momento que se ele percebe que ele consegue reduzir muitas das opções lógicas que ele teve durante o desenvolvimento do projeto, ele chega e consegue perceber que esse circuito todo é equivalente a simplesmente A, B e C. Obviamente, essa opção é bem melhor, porque ela envolve menos custo, menos propagação e, obviamente, não tem 3, em vez de 4 portas lógicas, só tem uma porta lógica. Tá? Então, esses 10 exemplos já deu para, vamos dizer, nós praticarmos bastante o que seja a simplificação de circuitos lógicos através de manipulações algébricas. Em uma próxima aula nós veremos um outro método que é um pouco mais, baseado em modelo, que torna possivelmente mais seguro a obtenção do que seja a forma mais simples de realização do circuito. Nesse caso particular, não há o que discutir. Não dá para simplificar mais do que já está simplificado F. Por acaso, nessa manipulação algébrica, nós chegamos a uma expressão que realmente é a menor possível, a forma dita ótima de obtenção do circuito. E é isso que eu queria mostrar nessa aula. Obrigado.